No livro de Números, capítulo 11, nós vamos ler apenas o verso 1, o primeiro versículo do livro de Números, capítulo 11, um texto bastante conhecido dos irmãos que leem a Bíblia, capítulo 11 de Números, apenas o verso número 1, diz assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Amém. Pai, muito obrigado por nós estarmos juntos essa manhã e podermos ouvir a Tua palavra, que é aquilo que realmente mais importa nesse momento, ouvir a Tua voz, receber instrução do Teu Espírito, o alimento verdadeiro, Pai, que sustenta, a palavra da verdade que liberta, é dela que nós precisamos e somente o Senhor pode ministrar ao nosso coração. E é por isso que abrimos o coração para receber Tua palavra e te pedimos em oração que o Senhor fale conosco, que pelo poder do Teu Espírito todos nós sejamos tocados, direcionados pela Tua palavra, corrigidos por ela, Pai, que ela nos edifique e que a minha vida que eu entrego em Tuas mãos pedindo graça e misericórdia, que eu seja útil para o Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos e que o Senhor me capacite com a unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar e a Tua palavra chegue aos nossos corações. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, como eu disse, esse texto é bem conhecido. Capítulo 11 do livro de Números conta um episódio que foi bastante trágico para o povo de Israel, e tudo começa nesse versículo 1, exatamente por causa da primeira palavra que a gente encontra aqui: queixou-se o povo. Uma queixa foi ouvida, uma queixa foi proferida por cada um daquele povo. Queixaram-se ao Senhor. E diz o texto, queixaram-se da sua sorte, queixaram-se da vida, queixaram-se do destino, queixaram-se do presente, do que estava acontecendo naquele momento. E a Bíblia diz que o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor, como se todos eles buscassem a Deus, se lamentando, se queixando, reclamando do que tinha acontecido, do que eles estavam vivendo, da situação atual. E esse foi o queixume daquele povo. E aí a Bíblia diz que Deus não recebeu de bom grado esta queixa, não consolou aquelas pessoas queixosas, dizendo: ah, coitadinho, você está passando por dificuldade, poxa, que chato, concordo contigo. Não, a Bíblia diz que o Senhor, a ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então a conclusão a que chegamos é que Deus não suporta estes queixumes, principalmente porque são, na sua maioria, lamentações infundáveis. Não é uma queixa razoável, não é uma queixa de algo realmente necessário, mas é apenas uma queixa infundada em relação à minha situação atual, não porque esteja me faltando alguma coisa, mas porque eu não tenho aquilo que eu desejo, aquilo que eu gostaria de ter, porque eu não estou no meu melhor momento, e aí eu me queixo, e esse tipo de queixa não é suportado pelo Senhor. E veja, esse problema começa nos arredores. O versículo 4 diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das coisas, das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer carne? Veja, o povo se queixa, começa uma insatisfação no meio do povo, porque foram libertos da escravidão no Egito,
estavam agora transitando pelo deserto, mas o deserto não é um lugar legal para se morar, não é um lugar legal para se produzir, não se tem as melhores coisas no deserto, mas milagrosamente nada faltava. A água era conseguida, a alimentação era provida por Deus, tudo era o necessário para a sobrevivência. Mas eles começam a sentir falta de coisas melhores, que eles até conseguiam de alguma forma desfrutar lá no Egito, no tempo da escravidão. Conseguiam comer alguma carne, e aí começam a chorar por causa disso. E ainda o verso 4 diz que havia um populacho no meio deles. Eu já expliquei aqui algumas vezes a origem desse populacho. Ao povo de Israel, que Deus libertou do Egito, levantando Moisés para essa missão, e então Faraó, por fim, depois das 10 pragas, acaba cedendo e libertando aquele povo, mas sempre tem aquela turma que é o que aproveita a onda, Opa, estão indo embora os israelitas, e aí de outras origens, de outros povos que também eram escravos ali, se infiltram no meio do povo e vão junto, Abriu a porteira, opa, vamos aproveitar, Vamos aí, ninguém vai dar a falta da gente. E essa é a origem desse populacho. A Bíblia chama assim uma série de pessoas que se aproveitaram da situação e fugiram juntos, mas que não serviam a Deus, não conheciam a Deus, não eram israelitas, não eram parte do povo da promessa, mas ali se infiltraram. E eles então reforçam essa ideia, diz o texto aqui, que o populacho, no meio deles, teve desejo da comida dos egípcios, e aí os filhos de Israel tornaram a chorar. Então veja, não é apenas o populacho, os filhos de Israel já estavam reclamando, já estavam se queixando, mas quando aquele populacho aumentou essas queixas, lembrando da comida, lembrando da carne, lembrando das verduras, aí isso então fez com que eles tornassem a reclamar mais uma vez, tornassem a murmurar uma segunda vez. E o que isso traz de lição para nós? Porque o perigo na igreja é o mesmo do perigo que o Israel passou. O perigo de nós recebermos aqui a infiltração de gente que não é de Deus e que muitas vezes está no nosso meio para semear também essa insatisfação contra Deus. E o que se pode fazer a respeito disso? Nada. Porque a igreja é um lugar aberto e sempre será um lugar aberto e qualquer pessoa pode entrar nela, qualquer pessoa pode permanecer nela. Nós não fazemos acepção de pessoas. Então não havia como evitar que o populacho entrasse, penetrasse e acompanhasse o povo. Mas eu preciso, como igreja, não me deixar influenciar. E essa é a lição que esse texto traz para mim e para você. Como é que a gente pode ser, de alguma forma, tentado, mas não ceder à tentação? De alguma forma podem tentar nos influenciar, mas nós vamos manter firmes os nossos princípios, os nossos valores e as nossas crenças. Veja, não é esse o perigo que a igreja corre no mundo atual e já vem enfrentando isso há muito tempo? O mundo quer entrar na igreja, os costumes mundanos querem ser impostos sobre a igreja e nós acabamos nos deixando influenciar. A culpa é nossa, não é de ninguém. Não podemos transferir a culpa, porque todos nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de fazer ou de não fazer. A própria Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Então todos nós temos discernimento, temos capacidade de saber o que devemos e o que não devemos fazer. E segundo esse texto, uma coisa que não devemos fazer de maneira alguma é nos queixar de Deus. É murmurar contra o Senhor, porque esse descontentamento
ele causa em Deus uma reação adversa a nós, bem merecida, porque Deus tem feito tudo por nós. Quando nós ouvimos essa história, a gente pensa, poxa, foram libertos do Egito, eram escravos lá, não tinham liberdade, eram forçados a trabalhar sem remuneração. Essa é a escravidão. E aí são libertos e Deus sustenta no deserto, envia o maná. A cada manhã o maná caía milagrosamente do céu e alimentava e não deixava que nenhum deles morresse, nem de fome, nem de sede. E aí você olha isso e diz, poxa, que ingratidão. E é verdade, não é? Só que às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente pode se indignar com o comportamento de alguém e daqui a pouco se surpreender praticando o mesmo comportamento. Quando são os outros que fazem, a gente diz, que horror! Mas daqui a pouco a gente se pega fazendo a mesma coisa, com a mesma ingratidão e da mesma forma. E esse descontentamento, ele é perigoso, eu digo a você, diante de Deus. Deus ouviu a queixa, porque se queixaram aos ouvidos do Senhor. Isso me induz a pensar que essa queixa era até em forma de oração, né? Como é que você cochicha no ouvido do Senhor? Você começa a falar com Deus, você começa a orar, e a sua oração é só de reclamação, é só de indignação, é só por aquilo que você não tem, desprezando aquilo que você já possui, ignorando aquilo que já está ao seu alcance, aquilo que Deus já tem feito. E é o que eles estavam fazendo, queixando-se aos ouvidos do Senhor, e o Senhor ficou irado com aquela situação. E uma ira com razão. Veja, queridos, o que é que a Bíblia diz para nós em relação a isso, inclusive no Novo Testamento. Em 1 Timóteo, capítulo 6, leia comigo aí o capítulo 6, do verso 6 ao verso 8. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. Paulo diz assim a Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Essa palavra, contentamento, talvez ela seja muito mal entendida, muito mal interpretada por nós. E ele diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estar contente, ter contentamento. Do que a Bíblia está falando? Não confunda esse contentamento com um conformismo absurdo. Eu até preguei aqui na quinta-feira o texto de Ezequias, de Isaías, quando fala do rei Ezequias, que recebe aquela notícia de morte. E Ezequias, eu disse, uma das possibilidades seria esse contentamento apático, esse conformismo, vou morrer mesmo, ó vida, ó azar. Não é disso que a Bíblia está falando. Mas o que a Bíblia está incentivando é que você esteja feliz com o que você tem, até enquanto você procura melhorar de vida. Ela não diz que nós não podemos tentar melhorar de vida, mas ela diz que eu tenho que estar contente com o que eu tenho, para que eu seja uma pessoa satisfeita, e aí então possa galgar coisas melhores. E ele dá aqui um exemplo bem prático, que todos podem entender. Ele diz, olha, tendo sustento e com que se vestir. Ele está falando de coisas básicas, que todo ser humano precisa, necessidades básicas, sustento, comida, bebida, que me mantenha, que me sustente, que me mantenha vivo. E vestimenta, para que eu não ande nu. Então ele diz, eu tenho isso. Então, preciso experimentar algum contentamento com esta circunstância, porque há pessoas que nem isso têm. Você pode concluir daí, né? Há aqueles que nem o básico conseguem. Então, esse contentamento deve permear o meu coração ao longo da minha vida. Não que então, a Bíblia está pregando um conformismo, estou feliz assim, né? Isso seria como a escravidão.
Então eu poderia muito bem permanecer escravo, porque o escravo também tinha sustento e com que se vestir. Os escravos não andavam pelados e tinham alimentação. Não é isso que Deus está dizendo. Eu posso buscar a minha libertação, eu posso buscar uma melhora financeira, tudo isso, mas em todo tempo tem que ter no meu coração uma sensação de contentamento, que é gerada pela gratidão quando eu atribuo a Deus o sustento da minha vida. Como Deus promete, o pão nosso de cada dia, a promessa do Senhor. O básico, o sustento básico, a mesma promessa que Jesus faz em Mateus capítulo 6, quando ele fala de coisas básicas, do vestir, do comer, do sustento. E ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas que Deus sabe que você precisa te serão acrescentadas. E é esse básico que Deus promete àqueles que são seus. E Ele tem cumprido essa promessa e tem feito isso de forma maravilhosa. E aí como fica Ele quando eu simplesmente desdenho de tudo isso e me torno uma pessoa queixosa, resmungona, murmuradora, não é, que sempre comparo a minha situação com a situação dos outros, não é, que sempre olho para o que não tenho e desprezo as coisas que possuo. Como é que fica então o coração de Deus? A Bíblia diz que ele fica irado. Então, amados, nós mesmos, na nossa vida pessoal, a gente não aguenta ficar do lado de alguém que só reclama. Você aguenta? De alguém que só resmunga, de alguém insatisfeito. Você mesmo não aguenta ficar do lado de alguém assim. Então não espere que Deus seja paciente com esse tipo de comportamento. E o que a Bíblia diz é que ele não é paciente. A ira do Senhor se acendeu e ele consumiu as extremidades do arraial, segundo o verso que nós lemos aqui. Do homem para Deus, a queixa ela é muito pior, porque o que o homem tem para se queixar? Nós não suportamos uma pessoa que vive se queixando da vida, se queixando dos outros. E de nós para Deus ainda é pior esse comportamento, porque nada temos para nos queixar. Leia comigo Lamentações de Jeremias, e o nome é bem sugestivo, né? Lamentações. Capítulo 3, verso 39. Lamentações 3, 39. Olha o que diz o profeta. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aqui ficou bem claro. O que deveria promover a nossa queixa não é a nossa vida, não é o que nós temos ou deixamos de ter, mas sim os nossos pecados, que são os maiores problemas que a gente pode viver. O pecado do homem que afasta o homem de Deus, que tanto prejuízo tem trazido para a vida de muita gente, essa deveria ser a nossa preocupação de Jeremias. Mas mesmo com os nossos pecados, estamos ainda reclamando daquele que nos perdoou. Estamos ainda indignados com aquele que apagou as nossas transgressões. Por isso Jeremias, de uma forma muito prática, diz: se você tem alguma coisa para se queixar, queixe-se sim dos seus pecados. Deus nos dá, irmãos, aquilo que nós não merecemos. Esse é um conceito básico da Bíblia, que é a graça de Deus. A gente fala tanto de graça, mas graça é o favor imerecido. É algo que vem de Deus para mim, não porque eu fiz por conquistar, não porque o meu comportamento impressionou o coração de Deus a ponto dele resolver me dar alguma coisa. O que a Bíblia chama de graça é algo que eu não mereço. E a começar da salvação, que a Bíblia diz é pela graça, já me coloca numa situação bem delicada. Ou seja, eu sou salvo, mas não merecia ser. Eu fui perdoado por Deus, mas não merecia ter sido. Ou merecia? Eu merecia porque eu pedi perdão chorando, porque eu me rasguei todinho, porque eu fiz um sacrifício, porque eu ajudei os pobres. Eu merecia. Aí não é mais graça então.
Porque graça é o que eu não mereço. E a Bíblia diz, a salvação é pela graça para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2. Porque a gente tem a mania de se gloriar, de achar que merece alguma coisa. E a coisa mais importante que Deus nos deu, nós não merecíamos. Sou salvo, mas não merecia. Fui perdoado, mas não merecia ter sido perdoado. Então, recebi de Deus coisas pelas quais não fiz nada para merecer. Veja o Salmo número 103, vamos ler. A Bíblia Sagrada no Salmo 103, do verso 8 ao verso 10, está escrito: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ou seja, o que Deus faz por nós é muito mais do que eu mereço, porque cada pecado e cada iniquidade mereceria um castigo que Deus não me deu, mereceria uma punição que não me foi aplicada, porque é parte da sua característica, sua misericórdia, sua graça, seu amor. Mas isto não quer dizer que por agir Deus assim, e eu não reconhecer isso e continuar me queixando, que a ira do Senhor então não se acenderá contra mim. Essa é a lição prática também desse texto. E aí a gente precisa fazer um balanço da alma, um balanço do coração, um balanço das nossas orações diante de Deus. De que tenho me queixado? Do que eu reclamo, na verdade? O descontente, ele imagina que ele teria prazer naquilo que aparentemente lhe foi negado, naquilo que hoje ele não pode desfrutar. Assim estavam os filhos de Israel naquele deserto, comendo maná, que a Bíblia não define muito bem o seu sabor, mas era uma coisa, era um troço chamado maná, que toda manhã estava lá, não tinha a aparência de uma picanha, né? Estava mais uma mortadela, não era uma coisa maravilhosa, mas alimentava, não deixava morrer. Era o maná. Era algo que vinha de Deus e que sustentava. Mas ao comer o maná, aquele povo pensava assim: como seria melhor uma fraldinha? Como seria melhor um bife ancho? Como seria mais saboroso um estrogonofe? Depende do gosto, né? Alguém diria um mocotó, e eu não diria, mas o que você imaginar, o que você pensa nessa hora? Eu seria feliz se eu tivesse agora essa comida. Isso, se me fosse dado, eu seria melhor pessoa, eu seria uma pessoa mais feliz se eu tivesse esta condição agora. Israel tinha o maná, mas Israel suspirava por peixes, pepinos, melões, esses alimentos citados na Bíblia, textualmente: peixes, pepinos, melões, cebolas, que eles podiam usufruir no Egito. E isso fazia eu esquecer que quando eu usufruía de tudo isso, eu era escravo. Mas qual é o problema? Escravo bem alimentado? Tá bom. Qual é o problema de ser escravo, desde que o alimento chegue todos os dias? Esse era o pensamento. Então essa queixa, esse descontentamento, ele é muito prejudicial, porque um dos piores prejuízos dele é que ele impede exatamente aquilo que Paulo ensinou a Timóteo, o contentamento. Imagina alguém contente, alguém satisfeito. Deveria ser assim a nossa vida. É isso que a Bíblia incentiva. Tenho que comer? Tenho que vestir? Deveria ter um sorriso nos seus lábios, porque você desfruta disso. Mas o problema desse descontentamento, e talvez a coisa mais cruel que ele produz, é que ele me impede de desfrutar o que eu já tenho.
Ele me impede de aproveitar aquilo que já está nas minhas mãos. E aí pensa agora na pessoa descontente, na pessoa magoada, na pessoa raivosa. Invariavelmente esse sentimento a leva para a inveja, que é outro sentimento demoníaco. Você pensa comigo sobre isso? Será que esse descontentamento não vai levar à inveja? Porque o que lembraram eles? Dos escravos que permaneceram no Egito. Ora, uma hora dessa estão comendo pepino, estão comendo melão, cebola. Então isso me leva à inveja. E aí eu não valorizo o que eu tenho. E aí aplica esse princípio a todo o resto na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Há um ditado popular no mundo que diz: quanto mais tem, mais quer. Isso aí é absolutamente verdadeiro. É um ditado verdadeiro, porque é da natureza do ser humano. Ou seja, leva a gente a nunca estar satisfeito. Nunca estou plenamente contente. E o meu descontentamento é diretamente proporcional ao que o meu vizinho possui e eu não tenho. E aí eu desfruto o que eu tenho? Não. Eu começo a me queixar do que eu não tenho. E aí eu olho para o meu vizinho e digo assim: poxa, ele tem um Gol. Fui modesto, hein? Mas eu tenho um Fusca. Poxa, esse Fusca, que carro horrível. Eu não posso ser feliz com esse Fusca, porque o meu vizinho tem um Gol, e era melhor ter um Gol. Mas aí eu esqueci do tempo que eu não tinha o Fusca, e que eu tinha uma bicicleta. E depois esqueci o tempo que nem a bicicleta eu tinha, que eu andava a pé e pegava o busão, né, irmãos? E aí você percebe como em todas essas fases eu deixei de ser feliz, porque por todas elas eu continuei desejando o que eu não tinha, ao invés de valorizar o que eu tinha. Imagina o dia que você comprou a sua bicicleta e de repente não precisou mais pegar o busão para fazer pequenas distâncias. Não deveria ser um dia comemorado, lembrado e valorizado? E se ainda está nela, não deveria lembrar-se e valorizar esse momento? Embora nada seja errado você trabalhar e tentar comprar o Fusca. E depois de ter o Fusca, quem sabe continuar trabalhando e tentar o Gol e tentar o outro, ou não sei onde vai parar. Mas o mais importante é que a cada fase dessa vida você esteja plenamente feliz, plenamente satisfeito, contente, porque sabe que o que você tem foi Deus que te deu para aquele momento. E que é o suficiente, dado por Deus é abençoado. Mas o que a gente faz? A gente amaldiçoa o que tem. Como eu disse quinta-feira, a gente amaldiçoa até o remédio que tem que tomar. Tem que tomar o remédio, amaldiçoa o remédio. Aí vai sair de casa, esse Fusca desgraçado, nem um ar-condicionado tem, né? Essa marcha dura que não engata. E aí? É esse o nosso comportamento? E aí eu digo, muitas vezes é. E a reação de Deus continua a mesma, isso provoca ira. Se eu sou de Deus, se eu não sou, se eu sou do mundo, aí já estou debaixo da ira mesmo. Quem não está debaixo da graça está debaixo da ira. Mas se eu sou de Deus, eu provoco a ira de Deus sobre a minha vida com esse descontentamento descabido. Não tem cabimento isso. Porque eu e você estamos vivendo, temos o que comer, temos o que vestir. Pode não ser o que eu gostaria, pode não ser o sonho, pode não ser o melhor, pode não ser, mas é o que é para esse momento. E precisa ser desfrutado, precisa ser prazeroso. Nós podemos ter prazer nas coisas que temos. Só que a queixa é um estraga-prazer. Ela me impede de desfrutar aquilo que eu tenho. Ela me impede de viver contente em toda e qualquer situação, porque ela sempre está olhando e me fazendo olhar para o que os outros têm e não para aquilo que Deus me deu.
E aí há um princípio também que eu já disse aqui algumas vezes. Enquanto não houver contentamento, eu não recebo mais de Deus. Guarda isso no teu coração. Enquanto eu não valorizar o que eu tenho, não espere receber mais. Porque se receber não foi Deus que te deu, pode ter sido até o diabo. Porque o diabo gosta de trabalhar com essas coisas, com as vaidades, com os enganos, com os orgulhos, com as invejas. Isso são as armas do diabo. E ele dá. Mas Deus só vai me dar mais se eu estiver plenamente contente com aquilo que eu tenho hoje. Isso também não é automático, não quer dizer, então se isso acontecer, opa, lá vem mais. Não. A vontade de Deus é soberana sobre cada um de nós. Os planos de Deus são soberanos sobre cada um de nós. E a Bíblia mostra essa história. A uns enriquece, a outros não. Mas a todos dá o sustento. A todos dá o pão de cada dia. E aí nós temos que então aprender a mudar a nossa vida em relação a isso. Veja esse descontentamento. Em Números 21, abra comigo aqui, no versículo 5. Diz assim: o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Nós começamos no capítulo 11, já estamos no capítulo 21 de Números, e a coisa vem só piorando. Lá eles começam a ter desejo de carne, de pepinos, melões, cebolas, e começam a murmurar. E Deus manda a ira, e eles não aprendem com a situação, e continuam do mesmo jeito, e vai piorando, e vai piorando. Aí chega no capítulo 21, agora o ápice de tudo. Amaldiçoam a vida, amaldiçoam a circunstância atual. Sou livre, mas preferia ser escravo no Egito. Não me importo com a liberdade desde que eu tenha casa, comida e segurança. É isso que me importa mais. Esse é o pensamento, e aqui expressam diante de Deus: por que nos fizeste subir do Egito? Por que nos tirou de lá? Era melhor ter ficado ali do que morrer neste deserto. Aqui não há pão nem água. Ora, mas como é que ficaram nesse deserto o tempo todo sem pão, sem água? Foi Deus que deu. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez aparecer água onde não havia água. Deus fez cair maná todas as manhãs do céu. E aí no final do verso eles dizem a coisa mais terrível que alguém já pôde ter dito a Deus: aqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Aqui se referem ao maná. Deus está me dando uma coisa que me mantém vivo, e eu estou olhando para ela com todo desprezo, e estou dizendo: isso é um pão vil, abominável, quase que o chamando de maligno. Uma coisa vil é uma coisa maligna. Eu estou dizendo que algo que vem de Deus é comparado a algo que vem do diabo, que é maligno, é vil. Que ponto chegou esse povo? E aí a gente diz: só que às vezes a gente pode chegar ao mesmo ponto. O problema é que se a gente não se cuidar nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, a gente pode chegar ao mesmo ponto, ao mesmo estágio, de chamar de vil aquilo que Deus me dá, aquilo que é santo, aquilo que vem do Senhor. E eles chegaram a esse fundo do poço: rebeldia, falsidade, inveja, pecado. Tudo isso é gerado e começa lá na queixa. É só uma queixazinha, é só uma insatisfaçãozinha. Deus entende, Deus compreende, Deus também se ira, meus irmãos. A gente, por causa do amor de Deus, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, a gente tem deixado em segundo plano a sua justiça e a sua ira. O mesmo Deus que ama é também justo. O mesmo Deus que ama também fica irado. Foi por amor que Deus livrou o seu povo do Egito. Foi por amor ou não foi?
Foi por amor que Deus te salvou? Não diz a Bíblia que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho? Foi por amor. Mas isso não quer dizer que eu não posso ser tocado pela sua ira. Se de alguma forma desdenhar de tudo aquilo que Ele tem me dado e começar a me queixar. E o que eu queria te mostrar é que começa com uma queixa e termina com uma blasfêmia. Porque a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado, dizendo ela que um abismo chama outro abismo. E a pessoa vai descendo mais e mais. E quando o nosso comportamento é influenciado dessa forma, a gente tende a piorar. Essa é a má notícia. Começa com uma queixinha de nada, e daqui a pouco já está num pecado, numa rebeldia, numa falsidade, numa inveja, porque o espírito descontente, ele mostra que a mente do homem precisa ser transformada por Deus. Mas se nós olharmos para a graça de Deus, a gente começa a ver o mundo com outros olhos. E essa visão é algo que Deus precisa tratar na gente. A Bíblia diz algo também que eu gosto muito de repetir, palavras de Jesus: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tudo vai estar em trevas, porque os olhos são a lâmpada do corpo. A maneira como a gente olha, irmãos, isso muda tudo. Da onde nasce a inveja? A inveja começa o dia que você olha para o quintal do vizinho. E quando você está olhando para as suas coisas, não tem como vir inveja. Mas a inveja nasce quando você olha a prosperidade do outro, quando você olha o que o outro possui, quando você olha o que o outro desfruta, e aí nasce a inveja. Então, se os olhos forem maus, a gente vai pela ladeira abaixo, sabe? Porque tudo vai estar contaminado, já que os olhos são um instrumento de entrada, são porta de entrada no nosso corpo, irmãos. Olhos são portas de entrada. O que entrar de contaminado pelo mal vai gerar mal no nosso coração. Se eu olhasse para a graça de Deus, eu teria uma mudança no meu comportamento. Quando eu olho para mim e percebo que nada do que eu tenho é mérito meu, eu começo a ficar satisfeito até com o pouco que eu tiver. Mas quando eu começo a me achar merecedor de muita coisa, tudo que eu tenho é pouco de acordo com o mérito que eu a mim mesmo atribuo. Eu sempre acho que eu mereço mais, porque eu me valorizo muito, então eu acho que tudo que eu tenho é pouco, e que eu merecia ter um pouco mais, e que Deus deveria fazer isso por mim. Mas quando meus olhos percebem a graça, aí a gente muda a vida. Aí a gente começa a experimentar o contentamento. Como eu disse, não conformismo, mas contentamento. Ser feliz com o que tem a cada passo que você der. Ser feliz com o que você já conquistou antes de conquistar outras coisas. Ser feliz com as bênçãos recebidas antes de receber outras. Experimentar felicidade. E aí é por isso que dizem, e eu concordo, o dinheiro não traz felicidade. Porque a felicidade pode ser obtida mesmo sem os recursos. Do momento em que eu estou feliz e contente com o que como e com o que visto, e valorizo cada instante, aí eu seria mais moderado, mais grato, aí eu seria mais feliz, mais contente. Alguns versículos para você entender ao olhar o mundo com a graça de Deus. Abra em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, verso 7 ao verso 9. Provérbios 30, do verso 7 ao verso 9 está escrito: duas coisas te peço, não me as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário,
para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Se eu tiver isso em mente, como mostra a Bíblia Sagrada, eu estarei mais firme na presença de Deus e mais moderado com os meus desejos. O que esses versos mostram é uma moderação. Não quero ser rico nem pobre, preciso do pão que é necessário. Até porque nessas duas extremidades há problema. A riqueza em excesso pode me levar a me afastar do Senhor, e a pobreza demasiada pode me levar a roubar, e das duas maneiras estaria ofendendo a Deus. Então Deus não justifica, presta atenção nisso, a pobreza por necessidade, o roubo por necessidade. A pobreza sempre, o roubo sempre será ofensivo a Deus. Mais um princípio do Senhor. Em Mateus capítulo 26, no versículo número 39. Mateus 26, verso 39. A palavra do Senhor diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Palavras de Jesus que mostram seu conformismo? Não é conformismo, mas é aceitação da vontade de Deus. E a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus precisa ser aceita por mim, precisa ser de fato aceita na minha vida. Se eu estou vivendo debaixo da vontade de Deus, eu viverei mais contente. Jesus disse: Pai, não faz a minha vontade, faz a tua. Eu posso até sofrer, mas eu sei que no final a tua vontade prevalecendo, ela será o melhor para mim. Em Salmo 42, vamos ler agora Salmo 42, versículo 1 e 2, do Salmo número 42, diz a Bíblia: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O desejo do salmista é Deus. Quais são os nossos desejos acima de tudo? Não digo a você que seja errado você desejar alguma coisa, não é errado. O problema é quando esse desejo me leva a murmurar. O problema é quando esse desejo me leva para longe de Deus e tira do meu coração a capacidade de dizer algo como disse o salmista aqui: suspirar por Deus. Desejar Deus acima do que eu desejo no mundo material. Essa é a questão que a graça pode me revelar. E finalmente, em 1 Coríntios, vamos abrir a Bíblia no capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 31. Paulo diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E esse é um conselho de Paulo, procurar com zelo os dons. Para que eu quero um dom? E a Bíblia diz para que servem os dons. Elas servem para eu usar na vida dos outros. Já pensou assim sobre os dons? Para que as pessoas querem dons? Muitas querem para si mesmas, mas os dons bíblicos servem para eu abençoar o outro. Então o meu desejo deveria ser focado nisso, ser uma pessoa melhor. Posso não ter tudo o que eu tenho, e muito menos o que eu quero, e muito menos o que eu desejo. Posso não ter, mas se eu for uma pessoa melhor, eu estarei agradando a Deus. E eu só serei uma pessoa melhor quando os meus desejos estiverem em equilíbrio com a vontade de Deus. E aí a gente faria, como diz Paulo aqui, uma opção melhor, procurar com zelo os melhores dons. E por fim eu quero deixar para você alguns conselhos. Queixar-se contra Deus é semelhante, como já disse aqui algumas vezes, a você atirar pedras para o alto.
Você está com tanta raiva de Deus, você fala assim, vou acertar uma pedrada nele. E joga. Pá. E aí? Consegue concluir o resto da história? Vai acertar Deus? Não. E a pedra vai cair aonde? Na tua cabeça. Você atira para o alto e esse tiro cai na tua cabeça. Assim é comparável essa queixa contra Deus. Jesus disse, é melhor entrar manco no céu, né, do que com as pernas e os membros todos ir para o inferno. Eu vou criar um versículo novo aqui, se você me permite. É melhor ser mudo do que murmurador. É melhor não falar nada do que abrir a boca para murmurar, porque Deus, a Bíblia diz, é fogo consumidor. E o que Deus fez em Números 11 foi mandar o fogo que consumiu as extremidades do arraial. E a fonte desse fogo é o próprio Senhor. E por fim, abra aí Números 17:10, 2 versículos para ficar guardado no nosso coração. Números 17, verso 10, está dizendo desta forma: disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim fará acabar as murmurações contra mim, para que não morram. Deus está trazendo uma solução para as murmurações, mas está dizendo que os filhos que murmuram são filhos, qual é o adjetivo que ele usa aqui? Filhos, está aí no texto, lê aí. Rebeldes, filhos rebeldes. Quem murmura é considerado por Deus como um filho rebelde. Agora olha comigo o que diz 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23 diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Sentença de Saul por Samuel. Então a rebeldia é sinônimo de murmuração, e rebeldia é como feitiçaria para Deus. Então veja o quão grave é isso. Talvez alguém diga, mas manda fogo só porque reclamaram. Quão grave é essa queixa, essa reclamação infundada que muitas vezes nós fazemos contra Deus. Nós não temos motivo nenhum para nos queixar de Deus. Então, pensando nisso, que Ele não nos dê nenhum motivo para isso. Amém? Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, ela fala ao nosso coração, ela nos alerta, ela quer nos corrigir, mas ela é para o nosso bem, ela é em prol da nossa vida, Pai, vida que o Senhor veio nos dar, como diz a Tua palavra, vida em abundância. Isso não significa ter tudo o que eu quero, mas ter uma vida que vale a pena, uma vida de contentamento, de alegria, de felicidade, que não é comprada pelas coisas que eu tenho, porque nada que eu tenho ou consigo comprar pode me deixar feliz de verdade. Temos felicidades passageiras, Senhor, mas a felicidade verdadeira está em ser alguém melhor, transformado por Deus, tratado pelo Senhor e principalmente sustentado por Deus. Fala ao Teu povo, Pai, essa manhã. Pela Tua palavra, fala ao nosso coração e corrige aquilo que nós precisamos corrigir, Pai. Que nós possamos hoje fechar a nossa boca, se dela tem saído alguma murmuração, alguma queixa infundada contra o Senhor. E a nossa queixa será sempre infundada. Nunca haverá uma razão e um fundamento para ela. Porque o Senhor conhece todas as coisas, pode todas as coisas e é soberano sobre todas elas. Por isso, Pai, fala ao coração do Teu povo essa manhã.
E corrige, Senhor, aquilo que temos dito, aquilo que temos falado, até as nossas orações. Vem corrigir, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.